tudo certo? O pessoal da Bavária gosta dessa introdução. Ela ama. É uma maravilha. Quando eu chego aqui, eu chego geralmente assim já. Só pra causar. E assim, hoje eu fiz isso. O que eu fiz? Eu invadi a oficina Bavária porque eu queria falar sobre essa X3. Isso é um vlog rápido, vocês estão familiarizados já com o canal. Esse é um vlog de carros à venda. Então eu não estou aqui para falar sobre a plataforma da X3 dessa geração, e sim sobre essa unidade à venda. E ninguém melhor para falar sobre BMW do que o maior especialista de BMW do Brasil, que é a Bavária. Para quem já conheceu a marca e a empresa em vídeos anteriores, a Bavária está aí há 50 anos trabalhando com BMW. Começou como loja de BMW. O Tico tinha, junto com a equipe da Munique, começou todo o processo de importação dos carros, motos. E depois, quando ele se desligou da Munique, ele montou a Bavária num processo extenso, usou até o fundo de garantia dele e os direitos dele demissionais para ter os elevadores, maquinários, aparelhos de diagnóstico dos antigos. Então assim, é uma história incrível de um italianinho apaixonado pela marca bávara e que continua agora na sua terceira geração, o Gabriel, à frente dessa empresa, com uma nova liderança, com novidades, com muito mais coisa que vocês vão acompanhar nos próximos episódios. Mas não tinha ninguém melhor que o Gabriel para falar sobre a X335, porque ele conhece sobre o motor, conhece sobre a marca e conhece o carro, porque esse carro fez manutenção aqui na Bavária. Então, ninguém melhor que você, né, Bico? Pode complementar, né? Não, é assim, né? É assim. Muito obrigado, que honra. Muito obrigado pelos elogios. Obrigado a acho você. que o pessoal já sabe, né? Pelos vídeos que vocês fizeram, você fez. Eu agradeço muito e... Bom, realmente a gente precisa falar desse carro específico aqui, que é uma X3 35, um motor muito conhecido, né? N55 já, né? De 335, 535, é um motor muito bom. É porque é uma versão mais atual desse motor 3.0 Twin Turbo. Essa é uma X3 blindada, nesse caso, pela Altstar. E esse carro aqui já fez manutenções, mas ele tem uma curiosidade que a gente teve dificuldade em diagnosticar o famoso grupo propulsor. Você que tem BMW, ou você que não tem BMW, um dia você vai estar dirigindo assim de boa, dominguinho de manhã, aí vai fazer pum, aí vem aquela luz no painel e a BMW ela faz questão de te avisar isso de uma forma que você acha que vai acabar o mundo. Exato. E aí vem lá, grupo propulsor com menos potência, né? Reduz a velocidade e se encaminhe para assistência. Que é, no caso, é a Bavária. Né? Exato. Vem lá. Aí você vem Você pra vai cá. e quando apita isso, normalmente, né? Nesses carros é bomba, bico e bobina, né? Exatamente. Um desses. Na verdade, eu costumo explicar assim, a grosso modo, mas de uma forma bem fácil para a pessoa entender, porque temos clientes de todos os ramos, então idades enfim, que é muito complicado a pessoa entender. Então, quando eu falo grupo propulsor, tem alguma coisa referente à propulsão do motor, ou seja, pode ser tudo do motor. Exato. Então, é muito difícil de você prever sem ver. É o que eu falo para todo mundo, a gente tem que diagnosticar, tem que passar o aparelho diagnóstico, e ainda assim foi muito complicado nesse caso aqui, porque bomba de alta não foi diagnosticada. E às vezes os defeitos são intermitentes também, né? São intermitentes, que era no caso, e isso começa a dar uma pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que isso não é bomba de alta, isso não é bico, isso não é bobina. Bobina até pode ser bomba também, mas assim, quando é muito esporádico, que nesse caso aqui, esse caso parece que cada 2-3 meses acende o grupo propulsor. E um caso que aconteceu, e acontecia, né, nessas vezes, aconteceu umas 3 ou 4 vezes, muito raro e curioso, é que o câmbio travava. Travava em P, só guinchando. Ah, ele não trava na quarta marcha? Não, trava o P, apaga aquela luzinha da manopla e você não consegue fazer nada. Grupo propulsor e travar. E não adianta ligar e desligar o carro? Nada. Aconteceu uma das vezes quando a gente mandou a plataforma, quando foi retirar, o pessoal do guincho ligou e falou: Gabriel, tá normal, o carro tá perfeito. Eu falei: quer vir rodando ou quer colocar na plataforma? Ele falou: não, já tô aqui, então veio de plataforma, mas muito curioso. Com isso começou a abrir margem pra gente não ver só a parte de motor, porque isso é um caso de qualquer carro hoje em dia, né? Tudo interligado. Então tem módulos, parte elétrica, eletrônica, câmbio, parte eletrônica motor, faz toda a leitura de... A rede CAN, que a gente chama, é tudo interligado. Literalmente, porque a rede CAN tem que chegar lá no módulo para fazer a leitura central, memória de falhas, e elas têm que estar interligadas, não tem jeito. Você está com problema na sonda lambda do escapamento e está usando como... Exatamente. Se você está com problema no sensor de ABS, por exemplo, às vezes,
é um grupo propulsor, porque o sensor de ABS também é um sensor de rotação, né? ABS barra rotação da roda. Com isso ela não consegue fazer a leitura de quanto está rodando, com isso o motor, e assim vai, desencadeia um monte de coisa. Então foi muito complicado. E a gente conseguiu diagnosticar que era um defeito interno no câmbio. E a boa notícia disso, né, é que você acabou considerando o reparo pela própria BMW do Brasil. Exato. É isso por conta da garantia, né? Exato. Né? Por alguns casos, como a gente tem parceria, a Bavária por ter 49 anos, inclusive ano que vem a gente tem que bolar alguma coisa juntos. É verdade, né? 50 anos, comemorativo. Vai ser legal. Vai ser legal. Vão ter todas as séries, 3, 5, todas as gerações, tudo. Um passeio, a gente pode... vai ter, alguma coisa vai ter. Um negócio legal. Eu prometo. E como a gente tem uma parceria muito grande com a BMW do Brasil, por ter muito tempo de história, então a gente tem essa parceria. Para importar essa peça, ficava praticamente o valor pela BMW do Brasil. Então eles conseguiram fazer parcelado, o que a gente conseguiu passar para o cliente isso, uma garantia de 1 ano, coisa que importando você até consegue ter, mas é muito burocrático. Mais complicado, né? Muito mais complicado. Então, eu dei essa opção para o cliente, falei, olha, estou te repassando a parte de parcelas que a BMW está me cobrando, eu entro com a mão de obra e tal. Então a gente conseguiu fazer programação, codificação aqui, só que a peça tem 1 ano de garantia e grupo propulsor não acontece mais. Então realmente era fugiu o nome? Mecatrônica. Módulo do câmbio, como vocês quiserem chamar, mas era a mecatrônica. Que é a comunicação entre a parte eletrônica e a parte mecânica do câmbio. Disso, exatamente. Então é isso que acaba impactando, o carro não faz a leitura direito ali, por alguma razão, né? Não está fazendo a leitura direito, isso não quer dizer que está condenado, por exemplo, engrenagens, nada disso. Quer dizer que existe um erro de comunicação. Por isso que eu sou muito fã dos carros um pouco mais antigos, que não tem tanta eletrônica. Mas esse carro, eu fiquei tão maravilhado com o carro, assim, porque eu nunca tinha andado na X3 35 e eu não tinha andado nessa geração também. E aí, agora, a experiência mais recente que eu tinha de carro com motor 6 cilindros, assim, mais agressivinho, era a 130. E andei numa 135, uma M135, que por sinal está à venda na 4 blindagem, M135, e é esse blindadinha, motor, né? É o mesmo motor, o M55, e aquele está com 470 cavalos, que já foi preparado, envenenado. Já está envenenado, está com escape, está com tudo, aquele carro, e é blindadinho, para você que está procurando isso aí. E esse carro tem essa possibilidade de você fazer isso também, mas isso vem mais para frente. O fato é, esse carro me impressionou muito porque ele tem as rodas 19 da geração M, tem pneu run flat, mas ele tá confortável, muito. Ele é um carro confortável. E ele não é, a minha impressão, o último SUV que eu tinha andado era a Cayenne 6 cilindros, a minha impressão da Cayenne é que ela é um pouco jabulani, né? Ela é meio grandona assim, com o motor um pouquinho mais lento. E esse carro, ele é um hot SUV, né? Então, eu sou fã de SUV da BMW porque ele é agressivo. Ele tem a pegada BMW. Ele tem a pegada BMW justamente e ele é muito confortável. Muito se deve ao perfil do pneu, né? Obviamente. Então assim, e a X3, não vamos falar desse caso, a gente vai falar em geral. A X3 tem um problema muito sério em questão de mudar o perfil do pneu. Isso não pode muito... Então assim, isso era uma opção do dono desse carro na época. Eu até expliquei trocar isso. roda, mas não é uma opção. Existe uma recorrência desse problema, que é você trocar as medidas e isso impactar em um desgaste do sistema. A substituição de medidas de pneu e inclusive marcas para os carros all-wheel drive é uma situação delicada a ser analisada, porque às vezes isso é muito recorrente em Tiguan e acontece em maioria dos carros all-wheel drive. Tiguan é muito recorrente. Como eu não entendi de outra marca, mas mecânica. Então, bom, eu até imagino, na verdade, porque principalmente com a marca eu sou completamente alienado das outras marcas, de fato mesmo. Agora, em X3, X5 também acontece, mas geralmente X5 ninguém quer trocar roda, né? Agora na X3 é fato, trocou roda, trocou pneu, não é um fato trocar marca, mas às vezes sim, você começa a forçar diferencial, caixa de transferência. Mas já que ela tá funcionando o tempo inteiro, o cara mete umas bitelas, esse pneu aqui é 275/40/19, o cara me mete um, sei lá, 295, 305, enfim. 305. 305, ele aumenta isso acaba gerando um outro arrasto para o carro. E isso impacta no sistema de tração, no sistema de propulsor, seja motor, câmbio e tal. Então é o seguinte,
O carro, ele é blindado, nível 3A, pela AutoStar, está em perfeitas condições. Tem 2 reparos a serem feitos que já estão incluídos no valor desse carro. De delaminação? De delaminação. Sim. Então ele tem uma delaminação no vidro traseiro, uma no vidro dianteiro. Essas 2 delaminações vão ser corrigidas no processo de venda, então já está incluído no preço. O que você tem, a parte, esqueci de falar, esse carro tem interior bege, né? Depois vocês vão ver, porque eu vou fazer um videozinho dentro do carro, vocês vão ver o interno do carro. Mas esse carro tem 2 opções que você pode considerar, que é, nessa compra, o objetivo do canal é facilitar esse processo de compra. Com certeza. E de desfrutar o carro. Então a primeira possibilidade que você tem é fazer uma higienização completa e a estética do carro na Deep Clean. Nos pacotes oferecidos pelo Antônio, você tem 2 opções, uma de 2.300 e uma de 3.300. A diferença entre os 2 serviços estão: o de 2.300 usa polimento com selante e o de 3.300 é uma vitrificação cerâmica, um processo cerâmico. Dentro é feito toda a higienização, desmontagem dos bancos, limpeza de carpete, hidratação do couro, lavagem do carro em elevador, com todas as caixas de roda, dentro da roda, escapamento, motor, tudo. É cotonete. E tem um brinde, sabia? Tem um brinde que é o seguinte, eu vou postar para vocês, acho que ainda hoje, se der tempo, vou postar para vocês um vídeo do sistema de limpeza do ar-condicionado dos carros que é oferecida pela Deep Cleaning, que é um sistema alemão, TUNAP. Ele é feito com uma sonda que faz a limpeza da unidade evaporadora e é o único sistema que mata os micro-organismos mesmo. Aquele daquelas granadinhas que põe dentro é um paliativo. Funciona, mas é mais perfumar a bactéria. É como você passar esse perfume na bactéria. Esse ele limpa mesmo a unidade evaporadora, que é o que acontece, é onde ela fica úmida. Então começa a proliferar micro-organismo lá. Então esse jato, essa limpeza acontece nessa unidade e melhora muito. Tem essa opção, quando você não tem esse problema, você só troca o filtro e faz a granadinha lá, vale a pena. Mas a granada não vai internamente. Não vai internamente. Não tem como. Ela passa mais no... É superficial. É isso. Então, funciona, mas é superficial. É. Porque se você tá lá na tubulação com sei lá, com ácaros, já veio, acabou, já voltou tudo. Então, realmente não é tão E a segunda opção que você tem nesse carro é fazer uma preparação desse veículo de remap. Então esse carro tem no motor N55, ele tem 306 cavalos originais no motor Twin Turbo, o câmbio de 8 marchas, né? É o ZF8. Sim, 8 marchas. E você tem a opção de fazer a preparação dele, que é downpipe, charge pipe, remap e filtro de ar. Esse conjunto todo está num valor promocional, então não vou nem ficar divulgando o valor desse serviço especificamente. Você quer comprar o carro? Entre em contato comigo ou na 4 Blindagem. Você vai ter a opção de ter o carro e se você quiser, a gente te explica como é que funciona, quais os valores. Você já leva esse carro preparado para você, higienizado, polido e com esse kit. Que um carrinho desse tamanho, com 410, 420 cavalos, é uma bala. Que vai andar mais que Cayenne Turbo. Então é o seguinte, o carro é super agressivo, ele é muito gostoso de andar, ele tá macio, ele tá com todos os acabamentos dele intactos, assim, de acabamentos gerais do carro, painel, banco. Então assim, para você que está procurando um SUV de médio porte, esse é um carro que eu adoro essa combinação, branca com interior bege. Ele já tem uma personalização aqui que as rodas estão black piano para combinar com todos os outros acabamentos, o rack aqui, o bagageirinho, esse friso em volta, a grade, os piscas, os emblemas. Original preta, foi comprada. Original original. Foi pintada. Tem acabamentinho. E tem, inclusive, para quem quiser, o dono guardou. É verdade. Tudo. Se você quiser comprar esse carro aqui, quiser o kit original, tem tudo. Tem o X3zinho prata, sem o M, apesar dessa versão C, né? Uma M. Então, isso aqui combinou muito, porque o carro ele tem tudo preto, black piano, tudo original. Tanto é que as novas, eles vão se ligar agora só. Tanto que agora tem a X3M Competition. Com preto, com tudo pretinho. Tudo pretinho, então isso aqui segue os padrões originais atuais, né? Então, mas tem grade original ainda, tem o pisquinha. O pisquinha branco. Branco, porque tá preto, em LED, o outro não é. Mas eu gosto desse aqui. Eu gosto das personalizações. E tá com o Mzinho, né? Mzinho preto, ali. Original também. Eu gosto de todas as personalizações que foram feitas nesse carro. E combina, o que eu combinei com o Malieri aí, mas é o seguinte, eu só vou falar nesse programa de carros que eu efetivamente compraria.
Então, por exemplo, eu cheguei aqui, me deparei com uma C180, você já deve ter visto no Instagram, eu já andei com essa C180, porque assim, é um carro que eu compraria. E essa X3 eu compraria, porque o motor é muito gostoso, é um carro ágil, ele é menorzinho, ele não é aquela barca que é uma X5 ou até uma X6, ele tem uma linha ainda bem atual. Para você que está procurando um SUV, mora em São Paulo, por exemplo, que é uma buraqueira, quer dar uma relaxada, né? Porque você quase não vê mais os buracos. Eu virei fã de SUV justamente por isso. Não tem como alguém falar que... Né? Agora, se tiver opção de ter 2 carros, por exemplo, eu acho ok. Esportivinho. Agora, eu virei fã do SUV justamente por você não... Você pode falar melhor, você estava andando com o carro. Você não sente... Esse carro não dá muito ainda. Não, e é muito gostoso. A posição de dirigir do carro, o tipo de condução, é um carro super agradável. Não, mas eu digo porque o medo das pessoas no SUV é perder potência. Por causa do peso e potência. E não. Eles conseguem compensar muito bem. Tanto é que tem na versão 20i, 28i, e tem essa, né? E esse carro tem uma vantagem também em relação aos mais modernos, que ele tem menos eletrônica. Então, por exemplo, esse carro não tem porta-mala elétrico. Com certeza. Ele não tem porta... Bom, as novas não tem porta de sucção. Mas enfim, ele tem, acho que a única... Ele não tem o piloto automático com distanciamento. Exatamente. Então são coisas que você evita dor de cabeça. Porque a eletrônica é o que vai dando dor de cabeça. O piloto automático. Tem o sistema de... piloto, a condução parcial lá. Eu esqueci o nome também. Enfim, condução autônoma, né? Condução autônoma. E tem um sisteminha aqui no porta-malas, também vou até abrir aqui para vocês. Tá desorganizado, mas vou abrir para mostrar para vocês. Tem um sisteminha aqui, que é legal, que são duas canaletas aqui no porta-malas, que você consegue colocar um tirante aqui e amarrar as coisas que você tem aqui. Esse negócio vai para frente, você consegue, por exemplo, eu ando com essas caixotinhas aqui no carro. Você trava tudo certinho. Depois você tem essa persianinha aqui, se você está com volume mais alto, ele tem essa tela que tem nas BMW desde as 93, eu acho, se não me engano, as 540, E36, E34, tem essa grade de proteção para que a bagagem daqui não invada o habitáculo, principalmente em colisão. Só um parênteses, o André gosta dessas coisas. Eu adoro essas coisas. Desde sempre que ele vem aqui, ele fuça em todas essas telinhas, em todas essas... Aqui, quando tem telinha da janela, eu fico abrindo tudo, fechando tudo, deixo tudo organizado. Então assim, é um carro que ele olha lá, porta-mala você abre e fecha tradicionalmente mesmo, mas é muito mais conveniente do que você ter uma dor de cabeça de porta-mala depois, ainda mais para carro blindado, que depois exatamente exagera eu te falar, a o gente tá com um peso. problema... não sei se está aparecendo no vídeo. Tá, 535 GT. O porta-malas dessa 535 GT blindada estourou o acabamento plástico, o amortecedor. Porque o negócio, aquela coisa não consegue empurrar esse peso e deixaram, o blindador que também foi acessório, deixou em funcionamento. Então, a pessoa apertou o botão, o cliente apertou o botão, quando foi descer, fez um estilhaço que ele achou que tinha quebrado o vidro. Nossa. Mas não foi o plástico. A vantagem daquele carro é que ele abre o porta-malas de 2 jeitos, né? Então você pode abrir o porta-malas só mas o problema é que quando você abre só aqui o porta-malinha, você está dizendo que o vidro fica fixo, né? O problema é que você tem que ir lá embaixo. Mas, em contrapartida, o outro boca, abre assim. mais do que esse aqui, vem até aqui, assim. Abre muito. Então é o que o André estava falando. Realmente, você não ter nada de elétrica e eletrônica nessas questões que a blindagem pode afetar, realmente Nossa, fica... E agora o que vocês vão ver são imagens internas. Eu vou dar uma volta com esse carro, uma volta curta dentro da cidade, um roteiro urbano mesmo, mas para vocês entenderem como é que esse carro se comporta, um pouquinho do acabamento dele, vocês vão conseguir ouvir bastante o isolamento acústico desse carro. Esse carro não tem barulho, ele está muito gostoso de andar, está super silencioso e tem uma respostinha legal. O carro é nervoso! Tanto que eu até estava no semáforo ali, aí o CLA 200 tentou... Amigo, você não consegue ultrapassar com o CLA 200, tá bom? Guarde o seu CLA 200. Primeiro que o CLA não tinha nem que existir. CLA é 4? CLA é o 1.6, 4 cilindros, mas CLA é um lixo. O negócio é C pra frente. Eu até gosto do Y, eu até gosto, mas o CLA eu não gosto não. Mas é isso, pessoal. Então agora vocês vão acompanhar um pouquinho das imagens internas, um teste rápido com esse carro. Bi, de novo, obrigado. Muito obrigado. E você que está procurando, você tem carro, não precisa ser esse carro é 2014. Não, esse 2014. Mas, se ele for antes de 2014 ou pós 2014, você tem um carro zero, mas já saiu da garantia, acabou de vencer sua garantia, vem aqui para a Bavária, você vai conseguir trocar sua pastilha, óleo, você chega aqui,
marca um horáriozinho, vem com calma, ele troca para você na hora. E você que tem um carro novinho da BMW, eles são experts, inclusive nos carros mais novos. Fica pensando assim, que a Bavária só entende 36. Não, senhor, meus queridos. Eles têm aqui, nesse momento, tem uma F30 que está ali. Tem também, X3 da nova, outra igual a essa aqui, só que Family, né? Exato, ela não é a AM, na versão AM. Que... X1 da nova, 4 cilindros 2.0, mesmo motor da F30. O que mais tem? Tem X5 das mais modernas, tem outras 535 GT ali. Então assim, eles entendem de tudo que é BMW. A grande verdade é que independente do ano do seu carro, a gente vai cuidar exatamente igual. E o que importa é duas coisas que eu falo muito. A pré-compra começou a ser valorizado e hoje acho que todo mundo já entendeu. Isso é muito importante. Tem um custo? Tem sim, mas vale muito a pena. Dá direito a vai economizar 3 lá na carros. Frente. Vai economizar lá na frente. E a outra coisa que é muito importante é a revisão periódica preventiva. Isso vale muito. E sabe quanto custa? Nada. Você vai chegar aqui, a gente vai, na hora, o que a gente espera, a gente levanta, acompanha junto. Esse é o grande diferencial nosso. Eu costumo falar bem rápido, já vai fazer um vídeo só disso um dia, mas que a gente está entre uma oficina de bairro, sem especialidade, e uma concessionária. Pegando as coisas boas de uma concessionária, né, com as coisas boas de uma oficina de bairro, com questão de valores, de acessibilidade, você acompanha revisão e serviço no seu carro. Então, se não tem custo, por que não fazer uma revisão periódica preventiva? Não espera quebrar, porque com certeza vai ter coisas que pioraram para você ter esperado quebrar. Por exemplo, acabou meu disco. Cara, isso aqui nem doença. Se você tá lá com câncer, você descobriu ele cedo, você tem tempo de tratar. Exatamente. Se você tá com um vazamento no teu carro, você descobriu desde o começo, é muito mais fácil de você conseguir corrigir do que deixar as mangueiras inteiras ressecarem e descobrir depois que esse vazamento impactou muito mais coisa. Um exemplo simples é um vazamento de água ou de óleo simples. A gente estava acompanhando aqui hoje, né? Um caso aqui. Uma coisa simples que poderia ser um vazamento, acarretou e gerou um motor fundido, literalmente. Foi o que aconteceu. Então, revisão preventiva, a gente vai sempre orientar, e óbvio, não tem obrigação alguma. Tem uma E36 aí em pré-compra, né? Tem, chegou ontem. Eu fiz uns stories. Ah, é verdade. Segue aí a Bavária no Instagram, porque ele tem às vezes lá cupom de desconto, ele tem informativo sobre os carros novos, tipos de diagnóstico que ele está fazendo, tipos de troca. Então às vezes tem lá exemplos, né, de X2 trocando pastilha e óleo de motor. Então uma dessas você consegue se embasar ali e ver o que você pode fazer no teu carro. Segue ele, Bavária BM no Instagram. É @bavaria.bmw_. Tem um underline no final, @bavaria.bmw_. O logo é característico, você vai encontrar. E eu vou marcar também aqui no vídeo, você vai encontrar o Instagram deles. Mas é isso. Acompanhe agora imagens internas desse carro, que pode ser seu, mas corre, porque até minha mulher está na fila. E é verdade. X3 apresentada. Primeira função que eu não suporto nesses carros novos é esse start-stop aqui, que eu acho muito chato. Na verdade, o stop-start, né? Que start-stop é para ligar. O stop-start é esse negócio que ele para no semáforo e ele desliga o carro. Isso é muito chato. Mas por sorte, vem o botão para você poder optar por desligar. Enfim. Mas se você tiver com o ar-condicionado numa velocidade mais alta aqui, ele não desliga, tá? Então ele identifica que você está precisando que o ar-condicionado refrigere o carro e ele acaba deixando o carro ligado, porque quando ele entra nesse modo, normalmente o carro diminui aí a intensidade, porque o compressor de ar desliga, você fica com uma ventilaçãozinha, mas não é refrigerado, né? Enfim, isto posto, vamos lá às condições gerais do carro. Como eu disse para vocês, um carro branco com interior bege, os acabamentos preto, tudo preto fosco, tem esse aço escovado em alguns lugares. Eu particularmente não gosto muito do aço escovado, gostava até quando a BMW usava aquela imitaçãozinha de fibra de carbono que tinha na Z46 330 Motorsport, tinha um acabamento que eu gostava bastante, achava bem bonito aquele acabamento. Mas eu faria aqui um Black Piano também, acho que fica muito bem acabadinho. E os bancos com funções totalmente elétricas aqui, muito parecido com o que eu tinha na 130. As abas laterais aqui, você consegue
controlar elas eletronicamente para que ela afunile e deixe você mais preso aqui sem ficar dançando no banco. Isso é muito útil, principalmente em SUV, porque no SUV geralmente os bancos são mais largos, são maiores e você fica dançando um pouco com o movimento do carro. Então eu gosto bastante. Tem duas memórias atreladas às chaves. Então você tem aqui a chave de presença, né? Essa chave aqui você tem duas, você pode inclusive identificar, aqui tem um espaço para você pôr um adesivinho, você identifica a tua e da tua esposa com adesivo azul e vermelho, dizem que os meninos vestem azul, as mulheres vermelho. Aí você coloca aqui e quando você abrir o carro, boa parte das funções eletrônicas do carro vão ser atreladas a essa memória. Então, por exemplo, a minha posição do banco, posição dos retrovisores, memórias de rádio, temperatura do ar-condicionado, dispositivos de conexão, seja USB ou Bluetooth, tudo isso está vinculado à memória do carro, vinculada à memória da chave. Eu vou fazer um trajeto, como lá na frente eu vou pegar uma parte interna, eu preferi pegar aqui pela marginal, que a gente consegue ver o comportamento do carro numa via mais expressa. Lembrando que esse carro é 3.0, twin turbo, 306 cavalos, potência para dar e vender. Um carro muito ágil, muito gostoso, muito na mão, sem lentidão, nem de câmbio, nem de motor, nada. Esse carro foi feito sob medida. O motor 35 é um motor que eu sou fã. Apesar de saber todos os problemas do motor 35, ele principalmente no N54, que é a versão anterior, é um motorzinho um pouco chato, dava que era biturbo ainda, ele dava um pouquinho de problema, mais problema intenso na turbina. Esse carro aqui já amenizou bastante isso. O que tem clássico nesse carro, para vocês que já acompanham os programas aí, o meu e os que eu participei, vocês sabem que tem o clássico BBB, bico, bomba e bobina. É um clássico desses carros, ele afeta o grupo propulsor do carro, como o Gabriel explicou. Mas nesse carro aqui isso não aconteceu. O que ele teve foi o problema do câmbio, que também já foi explicado. Então esse carro é muito acertado. A potência dele, mesmo se você não for fazer o remap do carro com charge pipe, downpipe e tudo mais, ele é um carro já muito forte. Então é um carro que você não vai passar apuro numa ultrapassagem, numa eventual prova em pista. É um carro que vai te servir super bem. O que eu gosto dele é o tamanho dele melhor dimensionado. Se você pegar uma X6 ou uma X5 35, você vai estar em carros que têm volumes muito exagerados, sendo que, sei lá, 70% do tempo você está sozinho no carro. Então esse carro tem um bom espaço para bagagem. Eu tô com aquela telinha erguida, levantada, que eu adoro, eu acho que é muito legal isso aí, dá até um charmezinho no carro, acho que é bacana. Tem um porta-malas bom, com aquelas barras que você consegue segurar a carga que está no porta-malas. Ela tem uma dinâmica muito gostosa também, ela não chacoalha. É um carro que ele é bem mais estável também do que se você pegar uma X5, a X6 menos um pouco, que tem muita torção de carroceria, né? Porque o centro de gravidade está muito alto. Apesar que em curva, quando a gente dirigiu lá na pista aqui a pista aqui em São Paulo, a X5M se apresentou melhor em curva do que a X6. Esse carro aqui eu não dirigi em pista, mas dirigi na cidade, e posso te garantir que o carro é ultra confortável, ao mesmo tempo super esportivo. Aquela pegada clássica de BMW, que você tem uma condução muito característica da marca. É engraçado, às vezes eu vejo uns vídeos no Instagram de umas Mercedes saindo de lado e tal. A Mercedes saindo de lado nunca é tão perfeita quanto uma BMW saindo de lado. Se você ver vídeo de uma classe S W140 e uma série 7 E38, você vai ver que a E38 parece que ela foi feita para aquilo. Ela tá lá, é visceral aquilo. É visceral aquilo. Então é muito parte da BMW. Então agora aqui vou fazer um trajetinho de pista de mais velocidade, para vocês verem um pouquinho mais do comportamento do carro.
bem silencioso. Tudo bem que a gente está falando de um carro blindado, os carros blindados já têm um isolamento acústico muito bom. E por sinal, em alguns carros a blindagem, para quem não é muito fã de blindagem, mas em alguns carros a blindagem melhora o carro, viu? Então, por exemplo, você pegar os GLAs da Mercedes, o GLA sem blindagem é meio barulhento, isolamento acústico meio pobre, o carro pula um pouco. Quando você pega um GLA blindado, ele fica mais sentadinho, ele é mais silencioso, ele parece que está com a acústica melhor. Eu gosto bastante. E em grandes centros urbanos, a blindagem, mais do que um luxo, é uma segurança para você e para a tua família, e quase essencial hoje em dia, infelizmente. Então, ó, estamos aqui. Deixa eu até ligar o farol, tá no automático. Vou ligar o farol. Ela tem o sistema aqui, que já é um sistema de piloto automático um pouco mais moderno, que se você mudar a velocidade, ela efetivamente acelera o carro de uma forma mais progressiva, e se eu reduzir para 80, ele freia o carro. Diferente do que você encontrava, não sei como é que é na E90, mas eu lembro que na própria E87, né, nas BM130, ela não freia como freia esse aqui. Então, vamos pôr 90 km por hora. Esse carro não tem automação, não segue faixa, uma coisa a menos para dar problema, uma coisa a menos para você se preocupar. E venhamos e convenhamos, o carro é para pilotar, né? Então é o seguinte, aproveita que teu carro não tem condução autônoma e dá uma dirigidinha que você vai curtir. Nossa, esse carro é incrível. Acho que a única coisa aqui que eu particularmente sinto um pouco de falta é um ronco um pouquinho mais agressivo, que quando você faz o downpipe já ganha. Ele ganha ele expulsa o ar da turbina mais agressivamente, você ganha um ronco muito gostoso. Isso inclusive na C200, que eu acho que eu gravei um vlog de carro à venda também para o Nando, na Pit. Esse carro tava com um downpipe e o ronquinho é outro, muda bastante. Essa expulsão do ar faz com que o carro fique com um ronquinho muito gostoso. Olha, eu estou na Marginal, para quem não conhece São Paulo, uma das vias mais horrorosas no pavimento de São Paulo. Essa é aquela Presidente Wilson, que avenidinhas de merda. É o seguinte, o carro é muito gostoso em baixa e em alta. Esse motor N55 combinado com o câmbio também é muito gostoso. A gente está nesse carro exclusivamente com garantia de câmbio de 1 ano ainda. Então, se você está preocupado, se você comprar um carro usado, normalmente ele tem 3 meses de garantia de câmbio. Esse carro você vai ter 1 ano de garantia do câmbio. Você tem a facilidade de poder comprar esse carro já com o remap, com esse pacote todo da Pit Stop Shop. Pode comprar também com os acessórios da Lion Sound, como por exemplo o sistema de Apple CarPlay. E você pode comprar ele com o pacote da Deep Cleaning para higienização completa interna, porque esse interior bege, ele sofre um pouquinho. Se olhar de perto aqui, ele está um pouquinho sujinho e tal. Quando você faz a limpeza da Deep, é efetivamente uma limpeza profunda e teu carro vai ficar 0 bala. Ó, você viu, eu tava lá na Marginal, andando gostoso, a MLzinha 63, ó, bonita. Andando gostoso, velocidade de cruzeiro e tal. Aí você entra na cidade, mas o carro continua gostoso. E ele, ó, como ele é rápido, ele respondeu isso que eu tô no Comfort, hein? Você tem os modos de condução aqui, Sport, Pro. Ó, e a turbininha BR, hein? Você tem Sport, Sport Plus, Comfort e Eco Pro. E aí o carro faz as suas alterações em comportamentos de câmbio, pedal, volante e grupo propulsor, né? Você não tem alteração nesse carro de suspensão. Então o giro fica bem mais alto, muito mais esperto. Vamos colocar aqui no Eco Pro. E olha, eu estava medindo, deixa eu ver se está aqui ainda. Estou medindo o consumo dela, ó, agora já baixou bastante. Estava fazendo 7,5. Agora está fazendo 5,4, que eu dei essas pisadas. Mas, cara, é muito honesto. Se esse carro fizer 6, 6,5, que ele vai fazer mais que isso, é muito honesto, tá? Para um carro de 306 cavalos, biturbo, com essa potência,
é muito honesto. E blindadinho, né, meu querido? Aí você tá aqui no conforto, na segurança. Esse aqui, diferente do que o B2 gosta que eu falo, só na manteiga. Esse aqui não é só na manteiga. Esse aqui já é um carro um pouco mais durinho, ele é mais esportivo, mais uma pegada mais agressiva. Mas é muito gostoso. Ele desligou, ele ligou, aliás, voltou a função de desligar o motor porque eu coloquei no EcoPro. Vamos colocar no Comfort mesmo aqui. Aí eu consigo desligar porque essa função é muito chata. Então, se você, novamente, como eu disse, esse não é um review do modelo do carro, mas sim da unidade à venda. Então, se você está procurando uma X3 desta geração, motor 35, kit M Sport, não deixa de ver esse carro, porque ele está muito, muito inteiro, com um preço efetivamente de ocasião. Esse carro tem uma tabela FIP acima de 100 mil e esse carro está por R$85 mil. Então, em cima disso, a gente pode adicionar aqueles outros serviços que a gente falou para vocês. Isso é exclusivo comigo, 85 mil é comigo, o carro está anunciado a 91 mil. Se você fechar comigo, tá 85 mil o carro, tá bom? Então, é isso. Para você que gosta de um BMW, aqui você tem um prato cheio. Ó. Você pode até colocar um whey protein aqui, que ele vai já ficando pronto no caminho. Não que eu tome whey protein. Deveria. Whey protein. Tá bom? Vou voltar a tomar. Twin, me aguarda. Quando acabar essa quarentena é nóis, mano. Mas por enquanto tá difícil, viu? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlogzinho do carro à venda. Um teste do carro à venda. Sendo muito transparente para vocês sobre todos os aspectos do carro, tudo que precisa ser feito ou não precisa ser feito. Esse carro não tem manutenção. Muito frequentemente eu vou falar dos pontos positivos do carro e quase não vai ter ponto negativo, porque os carros que eu vou atrás são carros que já estão revisados, que já têm os laudos, que já tem manutenção feita. Esse carro aqui eu falei, a única coisa que precisa fazer é a delaminaçãozinha do vidro, já está embutido no valor do carro. Então, cara, é pegar o carro e andar. Então, se você quer ter esse tipo de conforto, quer um carro, pegar e andar, me liga. Beijo, me liga!